Aguarde aí, nós estamos iniciando agora o nosso programa, o Papo Reto em Live. É só um instantinho, fica com a vinheta, já que eu volto. Bom, olá, glórias a Deus, né? Estamos aqui novamente, né? Mais um programa, o nosso Papo Reto, né? O papo é reto, mas é com amor, né? O Senhor nos ama e porque Ele nos ama, Ele quer sim fazer com que nós possamos entender as Escrituras e adequar as nossas vidas. Assim seremos abençoados e, acima de tudo, abençoadores. Bom, prazer estar aqui com você. Eu já vi a Nina Nunes já está aqui, né? Glórias a Deus, Nina Nunes. Já antes de todo mundo aqui, eu já te dou olá, né? Deus abençoe a sua vida, viu? É um prazer sempre ter você e as outras também que sempre estão, vira e mexe, estão aqui comigo, quase todos os dias, todas as gravações. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, o tema vocês escolheram e foi praticamente unânime, né? Jesus está voltando. Coloque sua casa em ordem. Ou coloque a casa em ordem. Glórias a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco no dia de hoje. Mas antes de já irmos para a pregação, né, para a palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo ministrar em mim e para você e para mim também. Vamos orar? Já vamos entregar este momento todo no altar do Senhor, para que o Senhor ilumine pelo Espírito Santo as nossas mentes, o nosso coração, para preparar para receber a palavra, não é mesmo? Pai, Deus eterno, Senhor, Tu és grande, poderoso, Pai, não há outro além de Ti. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, primeiramente, Pai, tanto da minha como de cada pessoa, Pai, que está do outro lado. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos receber a Sua palavra. Fale conosco, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Suas mãos, para que, em nome de Jesus, Pai, além de poder ser abençoada, poder abençoar a cada um que irá escutar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu entrego para Ti, porque sem Ti eu nem faço esse trabalho, porque eu sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada. E também, Pai, sem Ti, ninguém também pode entender do outro lado. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá? Tá aí o primeiro banner. Está lá. Tema: Jesus está voltando. Coloque a casa em ordem. Você está preparado para a volta do Senhor? Sua vida espiritual, emocional, intelectual já está preparada para a volta de Cristo? Esta é uma pergunta muito importante. E quando nós vemos situações difíceis como a que o Brasil está passando, né, nesses últimos dias, aí é a hora que nós realmente começamos a pensar: Jesus está voltando, então. Mas Ele está voltando. Mas a pergunta que paira é: Ele vai voltar para buscar a sua igreja adornada em santidade, separada para Ele, porque santificação é isso, é estar separada para o Senhor, né? É estar, como se diz, vivendo de uma forma diferenciada do mundo. É isso que é estar separado, estar no mundo, mas porém está separado. Ele vem buscar essa igreja. Você já está preparado para isso? Você já está preparada para isso? E essa pergunta não é só para vocês, é para mim também. E aí, Rose, você já está preparado para isso?
Vamos ver o que a palavra, né, ensina para nós. Está baseado na história, né, de um rei que agradou o Senhor. Vamos ver o versículo base, está lá. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, o tempo de Ezequias tinha terminado. Mas o que me chama a atenção na vida de Ezequias é que Ezequias foi um homem que fez diferença na sua época. Ele foi um rei que fez diferença na sua época. Enquanto o pai dele, né, não queria saber de nada do Senhor, infelizmente o pai dele era idólatra. Ezequias, interessante, né? Criado por um pai e ele sim era voltado para o Senhor. Nós podemos ver na Bíblia que isso é uma questão de escolha. É independente da criação. Exatamente. É uma questão de escolha. O pai dele conhecia, já ouviu falar do Senhor, Deus de Israel. E Ezequias também. A diferença, por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ezequias temia ao Senhor, reverenciava o Senhor. E por causa disso, buscou agradar ao Senhor, porque tinha temor. No entanto, o pai era tolo, porque não queria nem saber, não estava nem aí com o Senhor. Ezequias foi um homem que ele restaurou o culto nacional, né? O culto judaico. Ele restaurou o templo, ele restaurou o culto, ele restaurou ele quebrou todos os objetos de idolatria. Nós vamos ver que inclusive ele quebrou a serpente de bronze, que desde então os judeus continuavam adorando, sendo que não era para adorar. Ainda colocaram um nome ainda, chamaram Deus Neustã. Interessante. Mas Ezequias, ele seguia os preceitos do Senhor. Ele buscava. E ele simplesmente quebrou tudo. E não deixou nada lá. E o interessante também é que nós vemos também ainda na vida de Ezequias, que ele ainda por cima foi afrontado por um rei, Senaqueribe, né? E esse rei afrontou o Deus de Israel. E Ezequias se viu em aperto, ficou chocado com tudo aquilo, com os desafios de Senaqueribe, garantindo que Deus de Israel não ia poder livrar ele, porque já tinha conquistado tantas nações. Então quem era Deus de Israel para poder, quem era Senhor para poder impedir Senaqueribe de conquistar Judá? Mas nós vemos que o próprio Senhor, através do profeta, falou para Ezequias. Fala para Ezequias que pelo mesmo caminho que Senaqueribe veio, o rei assírio, ele vai voltar. Pois eu vou colocar até mesmo um pendente no seu nariz. Olha que interessante, é voltar como um escravo, obrigado à força. Interessante. Mas, com todos esses atributos de Ezequias, não impediu Ezequias de chegar o seu último dia. E esse dia foi anunciado aqui. O profeta estava anunciando. Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque o Senhor vai te recolher, você vai morrer. Vamos ver o que aconteceu logo em seguida. Primeiramente está lá. Independente das atitudes de seu pai, das escolhas de seu pai, Ezequias resolveu seguir e agradar ao Senhor. Logo nós vemos que isso é independente de criação. E isso muito pelo contrário, isso depende de escolhas. É uma escolha minha, é uma escolha sua.
E está lá, segundo a Reis, capítulo 18, verso 3 e 4. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Acera. E despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E chamou-lhe Neustã. Tudo isso eu já tinha acabado aqui agora mesmo de falar para nós, de buscar lembrar, né, a nós sobre esses incidentes. E está lá, 2 Reis, capítulo 18, verso 6. Porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que interessante. Então veja, Ezequias está confirmado ali que ele se apegou ao Senhor. E ele guardou os mandamentos do Senhor. Jesus Cristo lhe fala na palavra dele: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é diferente hoje. Aquele que ama Jesus, ele busca. O que é guardar? É seguir. Não foi isso que Ezequias fez? Ele automaticamente, ao descobrir sobre o repúdio que Deus tinha, como se diz, a abominação que era para o Senhor a idolatria, ele já não saiu quebrando todos os ídolos. Ele não restaurou o culto, que era o culto aonde, no livro de Levítico, deixado por Moisés, deixava claro como que deveria ser o culto ao Senhor, ou até mesmo, eu acredito que ele também reinstaurou aqui, naquela época, as festas judaicas. Veja, ele restaurou tudo. Mas isto não impediu de Ezequias de chegar o seu dia. Veja o que está acontecendo agora. Quando Senaqueribe, o rei assírio, veio contra o rei Ezequias, blasfemando contra o Deus Criador, o Senhor o defendeu. Sim, o Senhor, ele defendeu a Ezequias. Ele não permitiu que Senaqueribe, o rei assírio, embora ele teve tantas conquistas, e mesmo ele não reconhecendo o Senhor, Senaqueribe não reconhecia o Senhor, mas quem dava as vitórias para Senaqueribe? Era Deus. Deus levanta quem ele quer e abate quem ele quer. Independente se a pessoa tem o coração voltado para o Senhor ou não. Todas as permissões são Deus que dá. Todas as condições é Deus que dá. Se uma pessoa governa, se uma pessoa reina, foi Deus que assim o permitiu. E se tira também, foi Deus que tirou. Então, Senaqueribe não reconhecia isto. Ele não conhecia o Senhor. Mas ele estava afrontando o Deus de Israel. E queria, de todas as formas, assolar com aquela nação. E principalmente com o seu rei Ezequias. Mas Deus não irá deixar. Olha lá o que está escrito em 2 Reis, capítulo 19, versos 6 e 7. Isaías lhes disse: assim direis o vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Olha só. Ezequias, eu digo a você, não tema, porque eu mesmo amedrontarei ele. Colocarei nele um espírito de medo, de temor, de pavor. E ele vai voltar para a sua terra. E lá eu matarei a espada. Não se preocupe, Ezequias. Ele não irá fazer nada contra ti. Olha só a história de Ezequias. Uma história bonita que mostra que ele tinha intimidade com o Senhor. Quando chegou os seus últimos dias, o Senhor recomendou que colocasse ordem em sua casa.
pois o iria recolher. Mesmo com todos os atos corretos de Ezequias, chegou o dia dele. E o Senhor mandou avisar. Interessante, né? Eu fico pensando, né? O tamanho da intimidade ou do agrado, vamos chamar de agrado, que Deus tinha em relação, ele se agradava realmente de Ezequias. Porque Deus só precisava de avisar Ezequias que iria o recolher. Poderia tão somente fazer isto. Ele é o Criador, Ezequias é a criação. Mas Deus teve o cuidado de mandar o profeta avisar a Ezequias. E principalmente, o Ezequias, coloque sua casa em ordem. Interessante, com tanta coisa que Ezequias fez, com tanta coisa que ele se preocupou em agradar o Senhor, a casa dele ainda não estava em ordem. Bom, pensando assim, vamos perguntar para nós. E a nossa casa? Se hoje fosse o nosso último dia, se hoje fosse o último suspiro, a nossa casa está em ordem para podermos morrer tranquilamente, com a nossa consciência e nosso coração leve? Temos que pensar nisso. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Olha lá o que está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja, chegou o dia dele. Se tem uma coisa que o homem pode ter certeza, é da morte. Aquele que está em Cristo, ele na verdade, ele tem a certeza da morte, se o Senhor Jesus não voltar antes. Se não for arrebatado antes, uma certeza ele tem, ele vai morrer. E a morte não é só para mim ou para você, mas é para todos. Uma certeza que o homem pode ter em sua vida é esta: ele irá morrer. Isso, a morte, é uma coisa que não deixa ninguém num estado confortável, não é mesmo? Por melhor que nós saibamos as promessas e a fidelidade do Senhor, por mais que nós sabemos que a promessa do Senhor é que o que Ele tem preparado para nós, nem ouvidos ouviu, nem os olhos viram, nem o coração sentiu. Por mais que nós sabemos que é um lugar maravilhoso, um lugar de glória, ainda assim, nós ainda temos dificuldade de encarar a morte física. Porque, lógico, aquele que está em Cristo, ele não morre, mas já passa da morte, desta vida, no caso, para a vida eterna. Ele não morre, ele vai ter a vida eterna. Mas, mesmo assim, é difícil. Será que para Ezequias foi fácil? Ele que já, como diz, já feito tantas coisas, né? Com o temor ao Senhor, será que para ele foi fácil? Está lá. Ezequias rogou para que o Senhor se lembrasse de seus feitos em fidelidade a Deus e provavelmente o perdoasse de suas falhas. Com certeza necessitava de mais tempo. Olha só o que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias ficou preocupado, porque ele sabia: acabou meu tempo, chegou o meu dia. Chegou o dia em que eu terei que encarar a morte. O Senhor deixou claro pela boca do profeta que eu morrerei e não viverei. E me mandou deixar minha casa em ordem. Senhor, lembra-se. Ele se humilhou diante do Senhor.
Senhor, lembra-se de tudo que eu tenho feito. Eu tenho buscado ser fiel a Ti e ser íntegro nas minhas atitudes. Lembra-se, Senhor, de todos os meus feitos. Sabe que nós podemos apresentar assim diante do Senhor? Jesus está às portas. Nós não sabemos que hora que Ele vai vir. Vai ser como num piscar e abrir de olhos. No instante, assim como um relâmpago, Ele risca o céu. Assim será a volta do Senhor, como um ladrão, sem avisar. Porque se avisasse, era fácil, não é mesmo? Todos saberiam o dia, a hora, o momento. Mas ninguém sabe. Então todo mundo acaba ficando desapercebido, sossegado, tranquilo. Mas, mais do que somente a volta do Senhor, também tem o dia da nossa morte. As nossas oportunidades não terminam somente quando o Senhor voltar. Vai depender do que vai ocorrer primeiro. Se é a volta de Jesus ou se é a morte que teremos que encarar. Seja um ou seja outro. E aí? A casa está em ordem? Será que nós temos algum argumento para rogar ao Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, perdoe as minhas falhas, mas traga à sua mente aquilo que eu fiz, aquilo que eu busquei ser fiel a Ti e tive integridade em Ti, que eu demonstrei o meu temor, que eu busquei me corrigir, que eu chorei devido ao meu pecado, porque eu não queria pecar, que eu reconheci que eu sou falho e fraco e necessário ter a Ti dentro de mim, me corrigindo, me educando. Que eu vi todas as minhas falhas, mas eu não negligenciei. Eu busquei corrigir. E quantas coisas eu permiti o Espírito Santo me corrigir, mas quantas tantas ainda me faltam. Perdoa-me, Senhor. Mas o Senhor tem visto que eu tenho te buscado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, todo o resto vos será acrescentado. Essa é a promessa do Senhor. Buscar o reino, ou seja, o governo do Senhor. Que governo é este? O governo que irá governar os nossos corações. Nós temos buscado o reino de Deus? Nós temos buscado a justiça de Deus? Ou nós temos, na verdade, nos justificado diante de Deus? Nós temos, na verdade, apresentado as nossas justiças? Porque diz as Escrituras que a nossa justiça são como trapos de imundície para Deus. Mas que a justiça de Deus é verdadeira, é certa, fiel e santa. Então é a ela que nós temos que buscar. É a ela que nós devemos seguir. É a ela que nós devemos moldar nossa mente e nosso coração. Será que nós temos feito isto? Porque o Senhor está vendo tudo, Ele está contemplando a mim e a você. Nós devemos perguntar. Isso tem que ser uma constante na nossa vida. Uma pergunta constante. Uma avaliação. Diz as Escrituras que aquele homem que se autoexaminar, examine-se o homem a si mesmo. Aquele que se autoexaminar e se julgar, ele não será condenado no grande dia. Porque ele estará se julgando antes. Ou será que nós, na verdade, usamos a palavra só para julgar o próximo? Ao invés de julgar a nós mesmos, que seria o certo. Usar a palavra para nos julgar. Ah, Rose, mas eu tenho que pregar a palavra. Sim, nós vamos levar a palavra que julga. A palavra que julga. Não eu, não você. Nós apresentamos a palavra que julga tanto quem está ouvindo quanto quem está falando. É isso que nós devemos fazer e ter consciência disso. Somos todos pecadores e todos estamos destituídos da glória de Deus. Ezequias, embora fez tantas coisas, ainda assim a sua casa não estava em ordem. E nós? Estamos com a nossa casa em ordem?
Jesus pode voltar nesse instante? Ou podemos ir para a glória agora? Deixar essa vida? O nosso espírito pode se desprender deste corpo agora e morrer? Continuando. E nós? Temos algo que podemos solicitar, que o Senhor se lembre que seja favorável a nós? Se Jesus voltasse hoje, acharia fé em nossos corações? E se Jesus voltasse hoje, encontraria um coração voltado para Ele? E se Jesus voltasse hoje, ficaríamos tranquilos, pois a casa está em ordem? Essas são perguntas que nós devemos fazer. E não devemos negligenciar. Não. Aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança misericórdia. Nós não queremos que o Senhor cobre de nós algo que nós não podemos pagar. Porque o salário do pecado é a morte. E nós não temos condições de pagar tamanha dívida. Então, que em nome de Jesus Cristo, nós venhamos realmente a deixar o Senhor Jesus ser o dono dos nossos corações. Porque Ele está à porta e bate. E se nós deixarmos Ele entrar realmente no nosso coração, Ele vai ceiar conosco. Sim, porque Ele vai habitar dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo. E ali Ele irá fazer toda a restauração e regeneração que nós necessitamos. Tira-se o Espírito Santo da Rose, o que sobra? Nada. Absolutamente nada. Eu necessito do Espírito Santo para poder me transformar em algo que agrade ao Senhor. Eu tenho que continuamente fazer uma faxina na minha casa. Eu tenho que continuamente permitir o Espírito Santo visitar todos os cômodos da minha casa, todas as áreas da minha vida. E permitir Ele fazer a decoração que Ele quer, que é em santidade. Sim, porque a minha decoração é falha, horrível. Nem dá muito para ornamentar muito. Mas o Senhor não. Ele coloca um novo sorriso nos nossos lábios, um brilho nos nossos olhos, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Eu gosto muito de falar que não importa a crise que o mundo está. Aquele que está em Cristo, ele tem paz. Ele está em paz. Ele não vai ficar agoniado com a possibilidade de algo que possa acontecer, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos do Todo-Poderoso, pois ele descansa na sombra dele. Sim, e ele está debaixo das suas asas. Ele não precisa se preocupar. Continuando, Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Exatamente. Vigiar. Nós não sabemos quando é o dia e nem quando será a hora. Em que Jesus vai voltar? Sim. E nem mesmo da nossa morte. Nós não sabemos o dia que vamos deixar este mundo. E a nossa oportunidade de restituição, de regeneração, se dará somente enquanto estivermos aqui. Então, em nome de Jesus, nós possamos vasculhar e deixar o Espírito Santo vasculhar o nosso coração, para nos limpar, para nos purificar, para nos adornar para Deus. E está lá. Não sabemos a hora, então fiquemos vigilantes e preparados, com nossa vida em ordem, para não sermos pegos repentinamente desprevenidos. Podemos lembrar aqui das 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias, prudentes. 5 eram nécias, desprevenidas, e não se preocuparam em buscar, em ter uma vida de unção com o Senhor,
unção de ousadia, toda essa palavra muito crente gosta. Mas que tal unção de tirar o seu orgulho? Que tal unção de se humilhar aos pés do Senhor? Que tal unção de perdoar o próximo? É isso. Nós temos que ser ungidos pelo Senhor. Elas negligenciaram as unções que tinham que ter em suas vidas. Mas 5 não. 5 andaram prevenidas. Todas as 10 dormiram antes do noivo chegar. Mas 5 foram acordadas, mas estavam prevenidas. Eram prudentes. E 5 não. Estavam desleixadas. E o que aconteceu? 5 ficaram, não é mesmo? Que não seja isso comigo e com você. E está lá, Mateus 24, 42 ao 44. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Veja a comparação que o Senhor coloca. Se nós soubéssemos qual é o dia, né, e o horário que o Senhor vem, ou qual é o dia e o horário da nossa morte, terão que nós íamos fazer bagunça até os últimos minutos do segundo tempo. E olha lá se muita gente ainda não deixa para prorrogação ainda. Mas como nós não sabemos, nós temos que buscar de continuamente ser vigilantes. Aprender da palavra e buscar realmente marcar essa palavra nos nossos corações, nas tábuas dos nossos corações. Aprender a agir e a reagir em conformidade àquilo que o Senhor nos ensina. E não ter as nossas próprias reações movido pelo nosso ímpeto ou pelos nossos egos. Sim, eu falo de mim mesma, o quanto era uma pessoa explosiva, com reações incrivelmente desequilibradas. Mas um dos dons do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo, até na verdade, o último, é justamente o domínio próprio. Então, nós temos que aprender a ter domínio próprio. Porque senão, como é que poderemos dizer que estamos em Cristo? Bom, esta foi a palavra de hoje que o Senhor trouxe, né? Ou melhor, que o Senhor, na verdade, trouxe a palavra. Mas o tema foi você quem escolheu. Eu espero que em nome de Jesus Cristo você possa ter sido abençoada, abençoado, né? E que nós possamos entender que não importa o que está acontecendo nas nossas vidas, não importa nem mesmo o nosso passado, não importa com quem nós fomos criados, quais foram as tradições ou a cultura que foi ensinada a nós. Não importa. O que importa é que todo tempo é tempo de aprender e de colocar as nossas vidas no caminho do Senhor. Todo tempo é tempo de vigiarmos as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. Todos os dias nós podemos louvar ao Senhor, buscando aquilo que realmente louve e honre o nome do Senhor, através das nossas atitudes, levando para aquele que está convivendo conosco, ou seja, o vizinho, ou seja, dentro da sua casa, ou seja, no teu trabalho, um testemunho de que você é uma pessoa que é discipulada pela palavra de Deus, é discipulado por Cristo. Mostrando que você faz a diferença. Enquanto todos têm uma atitude, você tem outra. Infelizmente, eu tenho visto realmente, agora com essa crise do Brasil, eu tenho visto tantos crentes com um linguajar, muitas vezes escrito, tão horrível. Ou então, para expor as suas opiniões, né?
colocando ali, expondo e muitas vezes envergonhando o próprio evangelho. Porque está falando contra o seu irmão. Aí você pode falar, mas o meu irmão está errado. Mas quem falou que você está certo? Quem falou que a sua verdade é a verdade correta? Você que enxerga assim. Nós, como crentes, temos que aprender a respeitar opiniões adversas. Eu levo a palavra, mas ninguém é obrigado a acreditar na palavra que eu prego. As pessoas são livres. Nós temos que aprender isso. A nos despojar do nosso ego. Eu estou vendo crentes com os egos inflados, que quando alguém vai contra as suas ideias, ou as suas escolhas, se inflam e cometem atitudes ou usam palavras e usam seus dedos para escrever rapidamente, quer dizer, falta domínio próprio, porque rapidamente já vão lá clicando e enviando. E depois que enviou já foi. Com certeza, esses crentes depois que enviam, passa um pouco de tempo e ele pensa, nossa, por que eu fiz isso? Eu falo que eu fiz isso muito lá atrás. Mania que eu tinha, enviava. Às vezes era de madrugada, e eu tava ali, ó, enchendo as paciências de pastor, viu? E achando que tava certa. Porque eu era o quê? Uma pessoa afoita, ansiosa, não tinha domínio, não tinha controle. O Espírito Santo ainda não tinha atuado em mim, eu ainda estava aprendendo com o Espírito Santo. Não dizer que eu estou agora expert, misericórdia, não. Mas eu sei que hoje eu estou já um bom cadinho melhor, mais adequada do que há anos atrás, como nova convertida. E não tem que ser este o caminhar do cristão, daquele que segue a Cristo. Não devemos nós nos colocar a nossa casa em ordem? O Senhor não declara, não fala que nós somos como casas, templo do Espírito Santo? E ele ainda não diz que quando ele chega, ele não limpa a casa tirando espíritos imundos. E ele ainda relata que esse espírito imundo sai e a casa depois ela fica limpa e adornada. Mas se esta casa não for cheia e completa em todos os seus cômodos pelo Espírito Santo, que depois esse demônio dá uma volta e volta para esta casa que já está limpa e adornada, porém volta com mais 7 piores que ele. E o final deste homem, dessa mulher, é muito mais deplorável do que o seu começo. Devemos tomar cuidado. Sejamos vigilantes em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem que entrou em contato. Glórias a Deus. Aqui eu já vi já, que belezinha, gente. Esse senhor aqui que está escrito José Carlos. É o meu esposo, viu? O meu marido, o meu lapidote, aquele que cuida de mim. Débora, né? Débora, ela fazia a obra do Senhor e às vezes fala as palmeiras de Débora. Mas não era de Débora, era do marido dela, né? Mas como ela era esposa, então ela usava tudo do marido, e o marido assim o permitia e a abençoava. E o marido de Débora, que abençoava todo o ministério de Débora, se chamava Lapidote. Então ele é o meu Lapidote, glórias a Deus. Então vamos lá. Nina Nunes, já te deu um olá, né? Assim que iniciou aqui o programa, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, viu, querida? Marcos Soares, Lorecilda Corrêa, Lorecilda, Deus abençoe, viu? Olá. Maria Aparecida, Gessilene Lima, glórias a Deus. Gleuziane Cândida da Silva. A Leia Conceição, Leia, Deus abençoe também, sempre está aqui comigo, glórias a Deus. A Silésia Cardoso também anda também agora, estando comigo, Deus abençoe, querida, a sua vida, viu? A Délia Franco, a Melri Souza, gente, Deus abençoe demais a vida de vocês. Espero que em nome de Jesus Cristo, né, vocês estejam bem, em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, né, que o Brasil está passando. Em nome de Jesus Cristo, que nunca falte na tua botija nem a farinha e nem o azeite.
muito pelo contrário. Que se multiplique em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é capaz de fazer isso. E ainda mais, é capaz de fazer você não ficar assustado ou assustada. É capaz de você não vai ficar assombrada, não vai ficar ansiosa. Ele é capaz de fazer isso. Então, Deus abençoe. Deixa eu orar por nós todos, em nome de Jesus, né? Vamos entregar aqui o nosso restante de dia, o nosso coração, a nossa mente no altar do Senhor. Vou entregar a vida de vocês no altar do Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Pai, Deus eterno, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque é um privilégio, Pai, estarmos aqui. É um privilégio, meu Senhor, poder aprender de Ti. Oh, Pai, o Senhor é manso. Pai, o Senhor quer ensinar com mansidão. O Senhor quer fazer que nós sejamos abençoados. Muito obrigada, meu Senhor Jesus. Que em nome de Jesus nós possamos mesmo permitir o Espírito Santo cuidar do nosso coração, da nossa mente, do nosso intelecto, que possa fazer em nós criar o temor ao Senhor, o temor, meu Senhor, aos seus ensinamentos, para que nós possamos ficar adequados a Ti e agradar a Ti, para que o Senhor do céu possa olhar para nós. Sim, olhar do céu e falar: eis aí o meu filho, eis a minha filha amada, a quem eu tenho prazer. Sim, meu Senhor, isso é possível por intermédio do Espírito Santo. Então, Pai, coloco cada pessoa que interagiu aqui comigo, cada companheiro, cada companheira, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe todas as áreas, Pai. Mesmo, Pai, o Brasil estando na crise que está, Pai, cada um que passou aqui, Pai, cada um que irá assistir, Pai, que em nome de Jesus se cumpra na vida dele. Caiam 10.000 à sua direita, caia 1.000 à esquerda, caia 10 de um lado, 1.000 do outro. Não importa a situação que você esteja, mas você irá prevalecer, irá ficar de pé para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Que em nome de Jesus, com tudo que está acontecendo no Brasil, que a sua vida seja, como diz aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, tudo será para a sua experiência e você será uma pessoa mais fortalecida para toda boa obra. Excelente manejador e manejadora da palavra de Deus, sem ter do que se envergonhar. Sim, Pai, esse é o desejo em nome de Jesus, e que é este ou esta irmão, irmã, companheiro, companheira que está assistindo o programa, Pai, que tome posse em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, muito obrigada por tudo, Pai. Pai, eu entrego a situação do Brasil no seu altar. Eu entrego os caminhoneiros, entrego cada pessoa também. Estou vendo tantas coisas, pessoas escrevendo tantas coisas, Pai, inconvenientes, erradas, atitudes impensadas, as pessoas com os ânimos, como se diz, sem nenhum tipo de controle, Pai, estão perdendo, não tem controle, estão perdendo o pouco controle que pudesse ter, Pai. Pai, então em nome de Jesus, que na verdade, que todos nós saibamos dar graças a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, não importa se o dinheiro que vem nas minhas mãos não dá para me comprar o melhor mantimento, mas graças te dou pelo suprimento que o Senhor me dá. Pai, porque o Senhor promete sempre suprir todas as nossas necessidades e o Senhor não falhará. Pai, então em nome de Jesus, que nós venhamos a ter gratidão a Ti e não ser murmuradores, que nós venhamos a dar graças a Ti pelo que temos, mas não venhamos a ficar reclamando e sujando o nosso coração com aquilo que nós não temos. Pai, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, é isso aí. Que em nome de Jesus Cristo você possa ser abençoado, abençoada. E, se o Senhor permitir, semana que vem, terça-feira, né? Porque eu mantive o programa Papo Reto. E se você está acompanhando, você já viu que agora tem o Bom Dia Espírito Santo, né? Sempre às 9h30. Pode ser que um dia ou outro possa dar uma atrasada, mas normalmente o horário é às 9h30, tá? 9h30 da manhã, uma palavra de meditação. Como eu medito na palavra, eu aproveito e já compartilho com você. Espero você todos os dias, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã. Bom, é
É isso aí. Que o Senhor, em nome de Jesus, te abençoe grandemente em todas as áreas, te proteja, te guarde, não somente você, mas também como toda a sua casa, toda a sua família. E que em nome de Jesus, se o Senhor permitir, semana que vem, estarei aqui novamente com mais um programa, mais um Papo Reto, aonde o tema você irá escolher. Ou você deixa aí nos comentários algum tema que você queira, ou então eu vou lançar a enquete e você escolhe para a honra e glória de Deus. Bom, fique na paz, Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Tchau.